Bom, irmãos, hoje nós vamos dar continuidade às nossas ministrações sobre guerra contra a família. E hoje nós temos algo especial, meu irmão. Tem uma semana que eu venho estudando esse assunto, estudando os livros mesmo, resumindo cada parte para poder ministrar na vida de vocês. E estudando também mídias digitais, né, estudando modelos de live, um jeito de gravar a tela, né, para ficar mais fácil para vocês entenderem, porque não é um conteúdo fácil, é um conteúdo muito complexo, né? E quem que ameaça a nossa família? Se é uma guerra contra a família, existe um inimigo. O nome desse inimigo se chama marxismo cultural. O que é o marxismo cultural? É uma ideologia fundamentada no marxismo e na psicanálise do Sigmund Freud. O que esse marxismo incute em nós? O que ele faz conosco? Ele nos transforma através das artes, da música, da internet, enfim, em marxistas sem nós sabermos. David, me dá um exemplo disso que você está falando. Muitas pessoas, né, elas pensam, com base bíblica, né, comparam o socialismo marxista de Marx com o cristianismo, como se fosse a mesma coisa ou que andassem juntas, gente. É completamente o contrário. São ideologias, na verdade o evangelho não é ideologia, é a personificação do próprio Cristo. Mas são ideias totalmente antagônicas. Tá? Um exemplo, a palavra de Deus, a Bíblia, cadê minha Bíblia? Aqui. A palavra de Deus, a Bíblia do Senhor Jesus Cristo, elas nos mostram uma individualidade, gente. Deus trabalha conosco de forma individual para adentrar e se juntar no corpo de Cristo, que é na igreja. Amém? Entendam isso. O Senhor Deus trabalha na nossa individualidade. É tanto que a salvação ela é o quê? Individual, gente. O marxismo não. Ele não considera individualidade. Ele considera coletividade. E aí vai um exemplo. Imagina você que um bandido, ele comete um assassinato. Na visão marxista, quem é o culpado? Quem é o culpado na visão marxista se um bandido comete um assassinato? Na visão deles, como eles não consideram a individualidade, o culpado dessa morte é a sociedade. Por quê? Porque eles não consideram a individualidade. No cristianismo, na palavra de Deus, se um indivíduo comete um homicídio, a culpa é toda dele. Ele vai ser punido, ele vai pagar. Isso é um pecado. Bem, você deu para entender um pouquinho, tá? Por que eu estou falando isso, gente? Porque isso aqui é só a introdução, tá? Eu era um filho, digamos assim, um filho do marxismo cultural. Eu passei 4 anos numa universidade pública, fiz o curso de pedagogia e a minha monografia foi do início ao fim de obras de autores marxistas que pregavam a utopia de que futuramente, num futuro aí, utópico, claro, nós conseguiríamos chegar ao poder, né, um tal do proletariado, os trabalhadores chegariam ao poder e dividiria a riqueza para todas as pessoas de forma igual, de forma igualitária. Para você que não está entendendo esses conceitos, nos 2 primeiros vídeos eu já fiz a introdução, tá, sobre esse assunto. Beleza? Então, nessa toada, nesse conhecimento, hoje nós vamos mudar um pouquinho, tá? Deixa eu abrir aqui os programas, nós vamos mudar. Vou me colocar aqui do ladinho. O Senhor tem me abençoado, irmãos, com muito conhecimento. Glórias a Deus. Nós vamos falar hoje da guerra. Mas hoje eu vou utilizar slides, tá, irmãos? Glórias a Deus. Hoje nós vamos falar desta guerra aqui, tá, gente? A guerra contra a família. Nós temos aqui o nosso texto de hoje, tá? Em Colossenses, capítulo 2, verso 8. Vamos meditar? Tende muito cuidado para que ninguém, olha que coisa maravilhosa, para que ninguém vos escravize a vãs e enganosas filosofias que se baseiam em tradições humanas, ou seja, não tem nada de Deus nelas, e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Daqui a pouco nós vamos retornar nesse versículo. Continuando. Outro versículo, 2 Timóteo 2, versículo, 2 Timóteo 3,
verso 16. Toda a escritura, né, toda a palavra de Deus é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda a boa obra. Amém? Glórias a Deus. Agora nós vamos aqui. O que nós vamos fazer hoje, meus amados? Nós vamos fazer o histórico, tá? O Senhor colocou no meu coração algo muito forte. Ele me pediu para trazer o histórico e explicar, detalhar, porque tem muitas pessoas que estão presas, assim como eu, era um filho do marxismo cultural e eu consegui me libertar disso. Eu não estou dizendo aqui que as pessoas que estão na faculdade, que crêem fielmente no socialismo, no comunismo, eu já acreditei também, gente. Eu tenho amigos e amigas que são, e eu converso com essas pessoas de uma forma bem tranquila. Né? Tem uma amiga que eu adoro, inclusive, conversar com ela. Todo assunto ela vai pender para o materialismo histórico. Ela vai tirar Deus, ela vai tirar o Jesus, o Espírito Santo, ela vai tirar toda a espiritualidade do assunto. Por quê? Porque a tendência dela é essa. Eu, no meu caso, não. Eu vou jogar toda a espiritualidade para o assunto. Amém? Então, hoje nós vamos falar sobre o histórico, tá, irmãos? Esse histórico aqui. Nas lives seguintes, nós iremos falar sobre o marxismo cultural e a guerra contra a família e o papel da igreja, tá? Então, vamos lá. Nós temos aqui o histórico. Vamos lá, de uma forma bem resumida, bem tranquila. Se prepara aí, irmãos. O Senhor vai falar com você. Nós temos aqui a Idade Média. Né? A Idade Média ela corresponde ao século V da era cristã ao século XV. Tá? Então, na Idade Média, nós temos aqui a escolástica. E os seus principais representantes é Santo Agostinho, que nasceu no final do século IV, e Tomás de Aquino, que nasceu no século XIII, nesse caso aqui. Esses homens, nós vamos entender mais adiante, que eles, na teoria escolástica, né, após a queda do Império Romano, a escolástica assumiu. E os pensadores cristãos, eles criaram, inclusive, universidades, de tamanho que era o conhecimento deles. Eu estou começando da Idade Média, tá, irmãos? Mas o pensamento escolástico, ele se baseia em Platão e Aristóteles, tá? Eu tive um professor escolástico, né? Na verdade, o melhor professor que eu tive dentro da universidade foi escolástico. O nome dele é Márcio Antônio Cardoso Lima, um escolástico raiz, tá? Então, o que tinha essa escolástica? Ela não dissociava a fé da razão. Não dissociava, não era separado, era tudo entrelaçado. Então se buscava conhecer o homem e a natureza e tudo aquilo que estava ao redor do homem através de quê? Da fé, através do conhecimento científico, claro, mas tudo entrelaçado. Não havia ruptura nenhuma. Aí o que acontece? Ocorre a ruptura. O que é essa ruptura? É quando, a partir do século, vocês vão ver, século XII, a França começa a criar outras universidades e começam a dissociar, tirar a fé, tirar Deus, o Theos, do centro da discussão. Vale lembrar que as áreas do conhecimento nesse contexto eram diferentes, tá? Nós temos o trivium, que é gramática, retórica e dialética, e o quadrivium, que é aritmética, geometria, astronomia e música. Essas são as áreas do conhecimento nesse contexto, tá? E aí nós chegamos a René Descartes. Esse aqui é o pai da filosofia moderna, é o pai do cartesianismo, é o pai do racionalismo. Esse cara aqui vai dissociar, ele vai arrancar, ele vai dizer assim, ó, a religião fez muito mal, a Idade das Trevas, matou muitas pessoas. A Igreja Católica matou muitas pessoas defendendo a religião. Olha o argumento dele. Em nome desse argumento, o que vai acontecer? Ele vai tirar a razão de dentro. Algo que estava indissociável, ele vai dissociar e vai romper com a escolástica. Amém? Vamos continuar aqui. E aí chega o Kant, né, que dá continuidade. Se o Descartes era um racionalista, o Kant é um idealista, também rompendo com a ideia de Deus. O Hegel, idealista também, nós vamos ver daqui a pouco. O Hegel chega e declara, olha a impetuosidade do ser humano, olha a que nível chega a ignorância do homem.
ele declara a morte de Deus. Para ele, Deus estaria morto. Deus não representaria mais nada. É a ruptura do Theos, né, que é o Deus no centro, para o eurocentro, o homem no centro. Agora o homem é dono de si mesmo, tá? E aí chega depois do Karl Marx, desculpa, depois do Hegel, chega o Marx, e aí o Marx vai romper literalmente. Ele vai, a partir do materialismo histórico dialético, ele rompe com tudo, tá? Ele chega a dizer, né, Deus é o Estado, né? O Estado, para o Marx, o Estado absoluto é o próprio Deus. Ele não desconsidera Deus, tá, gente? E o diabo, né, fazendo essa alusão, é o capitalismo. Agora vamos para cada detalhe, amém? Espero que esteja entendendo, meus amados. Então, vamos lá. A escolástica, que foi quando nós iniciamos aqui. Então, eu trouxe aqui, gente, eu escrevi, tá? Deixei escrito mesmo. Eu ia só fazer só os esquemas para explicar, mas eu escrevi justamente para facilitar, porque se alguém depois quiser esse slide, se alguém depois quiser, né, enfim, se quiser o slide, só manda, conecta comigo, manda uma mensagem, eu envio para vocês estudar. Isso aqui é um roteiro, se vocês quiserem buscar, romper com alguma ideia que esteja te impedindo, por exemplo, o marxismo, e o marxismo cultural, ele o que ele faz? Ele atrofia a sua identidade, ele te muda de dentro para fora. Bem, então vamos lá, a escolástica. Nós temos aqui, eu já mencionei, o Santo Agostinho e o Tomás de Aquino. A escolástica consistia em um esforço de compreensão do divino com a verdadeira realidade e suas repercussões no espírito humano e no mundo natural. Ou seja, ciência e fé não eram dissociáveis, andavam juntas, tá? Pois estavam diretamente ligadas à própria razão divina, origem de todo saber. Ou seja, não tinha como eu explicar cientificamente algo sem colocar Deus, o Criador. Não tem como, ainda hoje, irmãos, nós explicarmos algo sem o autor da vida estar conosco. Não tem como eu ir para o meu trabalho e deixar o Espírito Santo de lado. Não, Espírito Santo, você não pode entrar aqui, isso aqui é só eu. Não, o autor da vida tem que estar conosco. Esse segundo tópico aqui. Um dos propósitos da escolástica era transformar o homem em um ser inteiro, inteligente, observador, mas ciente de sua relação e origem divina. Escolástica é perfeita, gente. Escolásticas, leiam os autores escolásticos. Não é só esses dois, tá? Esse aqui é os principais, mas o principal mesmo é o Tomás de Aquino, tá? Ele é considerado o pai da escolástica. Vamos lá. Aqui nós temos ele, olha aqui. Agostinho defendia a busca de explicações racionais que justificassem a fé, sempre trazendo a fé. E aqui nós temos Tomás de Aquino, tá? Defendia o uso de caminhos mais eficazes na obtenção de respostas até então em aberto, inclusive com a sistematização do ensino, definição das disciplinas do conhecimento, enfim, um sistema prático para alcançar a difusão das matérias dentro do ambiente universitário. Tá? Não havia dissociação, tá? No pensamento escolástico de fé e razão. E aí ocorre a ruptura, tá? Nós temos a ruptura. O que acontece? René Descartes, um argumento de que claro, entre outros, a religião atrapalhava, a religião, o Deus, esse Deus era muito mau, ele atrapalhava as pessoas. A igreja, na Idade das Trevas, matou muitas pessoas baseado nesse Deus. Então, culpar Deus, né? Isso é normal das pessoas, né, que não conseguem enxergar o invisível evidente que é o nosso Deus. Então, aqui, os problemas começaram no século XII, tá? Os problemas começam quando a Universidade de Paris, no século XII, começa a sistematizar e dividir as faculdades, lançando as sementes para o racionalismo e idealismo. O que significa isso? Eles começaram a criar universidades, conteúdos, né, na verdade, as áreas do conhecimento, e começaram a tirar a fé, começaram a tirar o Deus das disciplinas, começaram a explicar a origem das coisas sem ter Deus. Simplesmente assim. A partir dessa premissa, inicia-se um movimento que resultará séculos depois no cartesianismo, a partir do século XVII, por um esforço sincero, mas equivocado, de separação entre razão e fé. Tá? Continuando. Aqui nós temos o francês René Descartes, tá? E aí nós temos aquela frase dele, né? Aquela frase épica dele, que todo mundo fala, mas ninguém entende esse significado. Penso, logo existo. Ele está falando, eu penso, e esse meu pensamento, ou seja, essa minha racionalidade traz a minha existência. Ou seja,
Não é Deus que traz a minha existência. Está fora do jogo. Agora quem comanda é a racionalidade. Aqui está alguns pensamentos dele, tá? A filosofia moderna inaugura a autonomia de uma razão dubitativa, científica e subjetivista, em relação ao primado da autoridade tradicional e da crença religiosa. Ele está falando aqui, ó. Acabou-se. Inaugura uma autonomia científica aqui. Ruptura. Fé para um lado, Deus para um lado, Espírito Santo para um lado, religião para um lado, ciências, racionalidade, eurocentrismo para o outro. Aí, gente, daqui a pouco nós vamos ver qual foi o resultado desse homem sem Deus. Tá? Qual é o resultado do homem sem Deus? Imagina você que hoje é cristão, que teve sua vida mudada pelo Espírito Santo. Imagina se você não tivesse Deus hoje, como é que estaria a sua vida? Imagine, tá? Aqui o outro argumento aqui é o fim da capacidade de enxergar o ser humano de forma plena, completa, rompendo-se a partir de então de forma praticamente irreversível, irmãos, com a compreensão da verdadeira dimensão do homem em Deus. A partir daqui do século XVII, galera, rompe-se com a ideia, né? Rompeu de forma irreversível, praticamente, com a ideia de fé e razão. Tá? E aqui a segunda parte, gente, estou lendo, tá? Para ficar bem legal, para ficar bem explicado. Depois vou distribuir o slide. Mesmo no campo teológico, agora ouça essa, irmão. No campo teológico, tá? Lembra que a teologia é praticamente o pai ou a mãe da ciência. Adota-se o racionalismo, no campo teológico, e o idealismo, como referências absolutas a título de método de análise de uma distorcida realidade, na qual Deus transforma-se em uma simples ideia, portanto, passível de ser refutado ou negado. Vou explicar para vocês isso aqui. Existe uma chamada teologia da libertação. Engraçado é que quando eu fiz minha especialização, eu estava defendendo isso aqui para você ver o nível de cegueira. E quando a gente entra na universidade, aquele ambiente sem Deus, ele te torna sem Deus também. O que a teologia da libertação apregoa? O seguinte, ela tenta, não sei nem se existe essa palavra, não vou nem falar, ela tenta transformar tudo aquilo que Jesus fez, por exemplo, os milagres, em ciências. Vou dar um exemplo bem bruto mesmo. Por exemplo, Jesus curou os leprosos. Aí chega a teologia da libertação, teologia, e diz assim, não, Jesus não curou exatamente os leprosos. Ele não curou. O que ele fez foi integrar o leproso. Passou uma pomadinha lá, ele não curou não. Só integrou, incluiu o leproso na sociedade. Olha as ideias. Não, Jesus não curou o cego. Ele incluiu o cego. Ele orou ali, mas... Então, eles tentam ludibriar as pessoas. Olha, e muita gente cristãos, acreditam nisso. Amém? Continuando. E aqui um versículo, né? Oséias 4:6 diz assim, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes, uma vez que vocês ignoraram. Amém? Glória a Deus. Por falta de nós conhecermos essas coisinhas aqui, essas filosofias aqui, ó. A história. Ah, não, eu só tenho que ler a Bíblia. Não, gente. A gente tem que ler o complemento, a gente tem que buscar outros conhecimentos. Como é que a gente vai ministrar para essas pessoas? Como é que nós vamos ministrar para os filhos do marxismo cultural sem conhecer? Eu conheço porque eu sou um ex-filho do marxismo. De dentro, li obras marxistas, li obras marxianas do próprio Marx e Engels. E aqui nós chegamos aos alemães, tá? Alemão aqui na área. O Kant, no século XVIII. Olha o que o Kant vai dizer. Pensador alemão do século XVIII, a razão está apenas no homem e a religião é um mero capricho, apesar de necessária. Ó. O Kant idealista já dá uma amenizada, mas ele fala é capricho, tá? Mas sem muita relevância no mundo científico. Assim, ó, deixa esse povo ter a fezinha dele nesse Deus aí, mas isso é irrelevante. E aí nós chegamos em Hegel, tá, irmãos? Hegel, outro alemão. Hegel nasce no século XVIII, morre no século XIX, consolida o chamado idealismo alemão, tá? E no alto de sua arrogância intelectual, cercado de aduladores, declara a morte de Deus. Olha a capacidade.
Olha onde o ser humano chega quando ele se torna sem Deus. Olha como a natureza se manifesta. Você sabe o que a Bíblia diz sobre a natureza do homem? Corrupta, perversa, maligna, enganosa. Tá? Então, ele diz aqui, declara a morte de Deus para reconhecer-se como o próprio Deus. Olha, o homem abandona Deus e agora o homem é o eurocentro. Ele está no centro, ele é o próprio Deus. Bem, então, entendendo, irmãos? Continuando. E olha esse versículo aqui. Satanás, o Deus deste mundo pecaminoso, o fez cego, incapaz de ver a luz do Evangelho, da glória de Cristo, que mostra como Deus realmente é. As pessoas estão vendadas, as pessoas têm escama nos olhos, elas não conseguem enxergar. Para vocês terem uma ideia. Elas estão nesse êxtase de eurocentro. Eu penso por conta própria, eu não preciso de Deus. Não vai chegar um momento, meu amado, você não reconhecer esse autor da vida, o filho do autor da vida, o Espírito Santo, vai chegar um momento, se você não reconhecer, ele vai ser seu juiz, tá? Ele vai te julgar conforme as suas obras. E a palavra de Deus diz que todos pecaram. E aí, continuando aqui, nós chegamos aqui, eu brinco, no Karl Marx, século XIX, eu brinco que ele é o malvado favorito, tá? Não é o meu mais, tá? Mas é o de muito. É o malvado favorito. O malvado favorito, a gente vai falar dele no próximo, tá? Na próxima live. Gente, não percam. Coisa de Deus, o Senhor tem revelado ao meu coração. Então aqui, em Marx, Deus e qualquer concepção relacionada ao mesmo é combatido de todas as formas, sendo a fé um impedimento para a felicidade da sociedade socialista e comunista. Vou mostrar na próxima live a vida deste sujeito. Como é que foi a vida dele, o que aconteceu com a família dele. É um pessoal que tem a família totalmente destruída, desgraçada, e quer dar pitaco em sociedade. Quer criar ideais de sociedade perfeita. Continuando aqui, na visão do Marx aqui, Deus simplesmente não existe e, no seu lugar, Marx concebe o Estado, que será absoluto, esmagará a individualidade e trará felicidade. Então, nessa visão do Karl Marx, o Estado é o Deus. Dá poder ao Estado. Cresce o Estado. E esse Estado vai dar comida para o povo. Esse Estado vai se nutrir do povo para depois distribuir a riqueza. Mas, gente, o que destrói essa ideia? O que derruba todo esse argumento? Isso aí cai entre nós cristãos, tá? O que destrói esse argumento? Isso aqui. A natureza do homem. A natureza do homem, como eu acabara de dizer, ela é isso aqui, ó. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. Perverso. Quem poderá conhecer? Jeremias 17:9. É perverso, gente, é corrupto. Não adianta você pensar que vai chegar um grupo de pessoas no poder e vai ter igualdade social, vai tirar todo mundo da pobreza. Jesus falou, aos pobres sempre terão. Não adianta, não vai acabar com pobreza não, tá? O próprio Jesus falou. Outro versículo, Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece direito. Olha, socialismo é bom demais, comunismo é bom demais. Olha, dividir todo mundo, ninguém vai passar fome, não existe mais fome, né? É bom demais, mas o fim dele conduz à morte. É desse jeito. Conduz à morte. Olha o outro. 1 João, capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos-nos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Romanos 3, ali nos versos também diz que todos pecaram e destituídos da glória nós fomos. Como é que nós vamos, se nós desconsiderarmos Deus, Jesus e o Espírito Santo, como é que nós vamos ser redimidos? Como é que nós vamos ser lavados pelos nossos pecados, meus irmãos? Pense nisso. E aí, outro versículo, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podereis servir a Deus e a Mamon. Não tem como, gente. Fazendo aqui um trocadilho, não tem como você ser um socialista, um marxista socialista, e ser um cristão e tentar andar junto as coisas. Não anda, gente.
Não cola. Não, porque Marx não considerava o seu Deus, meu irmão. Marx não respeita o seu Deus. Aí você respeita o Marx, porque acredita na suposta utopia. Não adianta, meu amado. E aqui o próximo versículo. Porque todos pecaram, o que eu disse, Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um livro aqui, um versículo aqui só retomando aquele versículo inicial de Colossenses 2:8, que é o nosso versículo principal. Tende muito cuidado para que ninguém vos escravize em vãs e enganosas filosofias, que se baseiam em tradições humanas e na falsa religiosidade deste mundo, e não em Cristo. Nem uma vez quando eu me desvinculei disso, a partir eu me formei, terminei em 2014, eu terminei a faculdade, e a partir de 2014, 2015, 2016, o Senhor começou a trabalhar comigo, o Espírito Santo começou a me mostrar a realidade, que aquilo que eu pensava que era um ideal de sociedade, isso aí era como trapo, como diz lá em Isaías 64:6. Gente, esse idealzinho de justiça de vocês é como trapo para mim. A verdadeira justiça sou eu, é o eu sou, é o próprio Deus. E aí uma professora, quando eu estava nessa ruptura, né, no processo de libertação, eu estava adquirindo a minha identidade. Uma professora veio no supermercado tomar satisfação. Você não pode fazer isso. Você não pode largar esse ideal nosso, é a nossa luta. Eu falei, professora, não é minha luta mais, é sua luta. A minha luta é o Evangelho de Cristo. A minha luta é Jesus. Eu luto por esse cara aqui, porque ele lutou por mim, ele morreu por mim. Marx morreu por quem? Por ele mesmo. Ainda deixou a família dele na miséria. Amém? E aí eu deixo aqui uma indagação para vocês. Quais os resultados dessas teorias? A teoria do idealismo, racionalismo, materialismo. Né? Qual o resultado disso? Qual o resultado do homem sem Deus? Vamos lá? Século XX culminou, tá? No século XX, todas as teorias e ideologias do século XVII, XVIII, XIX chegaram ao cume. Ou seja, o homem sem Deus produziu. Produziu o quê? Primeira, Segunda Guerra Mundial, milhões de mortes. Aí a pessoa culpa. Ah, por que Deus não estava lá para ajudar? Ué, mas não foi os homens que produziram? Não é o homem sem Deus? Como é que o homem sem Deus quer produzir algo e na hora que dá errado ele quer colocar a culpa em Deus? Isso não existe, meu amado. Então, revoluções socialistas, bolchevique, lá o Stalin, Mao Tse-tung na China, milhões de mortos. Mas o que os socialistas aí, o que os defensores de Marx diz? Não. Aquilo ali enganaram, deturparam o Marx. Não foi aquilo que Marx falou, foi outra coisa. Misericórdia quando for aquilo que o Marx falar. É milhões de mortos. É a mais ainda. Amém? Essas ideologias, essas teorias modernas, ou seja, esses homens superiores, esses homens que se destacaram, a ideia deles, como o próprio Deus, produziram isso. Só que isso a universidade não conta, tá? Não fala, não expõe. Estou expondo aqui para você. O Senhor me incumbiu, eu estou aqui falando para você, tá? Então, irmãos, esse era o início, né? É o início nosso, é o histórico, porque na próxima live nós iremos falar do marxismo, tá? Do Marx, do Engels, tá? E depois entraremos no marxismo cultural, Gramsci, a Escola de Frankfurt, Adorno, né? Horkheimer, enfim, Marcuse, né? E o último, né? Eu não sei, gente, quando que isso vai durar. Até o Espírito Santo vai me dar, eu creio que um mês aí de lives, de ministrações, para Deus nos abençoar de forma completa e nós podermos libertar nossos filhos, né? Quantas vezes já assisti lives do pastor Lucinho e ele está dizendo assim, meu Deus do céu. Chega, deixa eu só mudar aqui. Chegam as mães, né? Chegam as mães de pessoas, de alunos, e fala assim, pastor Lucinho, perdi meu filho. Para quem? Para a universidade. Ou seja, a universidade, na visão desses homens sem Deus, expõe a natureza pecaminosa e corrupta dos filhos, ou seja, raspa a cabeça,
meio mundo de coisa no rosto, se transforma realmente em quem? Em pessoas sem Deus. Amém, meus queridos? Essa era a palavra de hoje. Eu quero orar aqui por vocês, mas antes de orar eu quero ver aqui os comentários, dar uma olhadinha aqui. Glórias a Deus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus. Eu tenho transbordado, irmãos. O Senhor tem colocado isso no meu coração. E eu tenho me dedicado muito. Gente, vocês não sabem o trabalho que deu estudando como se faz live, estudando esse livro. Eu vou deixar, o livro que eu estou estudando é A Destruição do Marxismo Cultural, tá, gente? Vou deixar também na descrição o nome, quem quiser me procure, tá? Vou deixar essa live gravada aqui no Face, depois passar para o YouTube. Então vou orar. Amém. A Bispa está dizendo aqui que quer os slides. Né? Sim, Bispa. Eu vou fazer os slides, vou montar a sequência de slides, todinho montado num só, para que nós possamos depois aí fazer novamente essas ministrações, melhorando a ministração, trazendo mais conteúdo, né? E palavra de Deus. Glória a Deus, Senhor. Senhor, obrigado por essa oportunidade, Senhor. Quando o Senhor me chamou para falar desse assunto, eu falei, mas Senhor, mas eu, Pai, eu acho que eu não sei se eu vou dar conta. E nesses últimos dias, o Senhor tem me enchido, Senhor. O Senhor tem me transbordado do teu conhecimento, me ensinado, Pai. Isso não vem de mim, isso não vem de mim, não vem do meu esforço. Isso vem de ti, Senhor. Porque eu dependo de ti, Senhor. Eu não sou como esses homens que dependem deles mesmos, Senhor. Eu dependo de ti, Senhor. E eu te agradeço. Abençoa cada pessoa que está assistindo essa live e as pessoas que hão de assistir essa live no nome do Senhor Jesus. E tudo é para ti, Senhor. Tudo é para te honrar e para libertar pessoas. O Senhor tem me dado estratégias no meu coração, Senhor. Eu amo, Senhor, os filhos do marxismo, Senhor. Porque eu era um filho do marxismo. Mas eu me encontrei em ti, Senhor. E eu quero que essas pessoas tenham uma identidade em ti, Senhor. Como filho do Deus vivo. Filho do Altíssimo, Senhor. Que te considere. Que considere o Filho Jesus. Que considere o Espírito Santo. No nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Antes de encerrar, meus amados, quero só mostrar uma coisinha para vocês aqui, muito interessante. Vou deixar bem pequenininho aqui do lado, para me explicar. Esses conteúdos, vou deixar aqui, eles são tão difíceis de achar em português, na língua portuguesa, que você só acha em língua espanhola ou em inglês. Eu fiz quase 4 anos de espanhol com um professor, esse escolástico, o Márcio Antônio, tá? Um abraço. Ou se ele estivesse ouvindo. Né? Ele sempre dizia, eu não vou ler Marx perto de vocês. Porque vocês não entendem. Ele falava, se vocês lerem Platão, a gente leu Platão, não foi, amor? Leu a Caverna. Nós lemos a Caverna, o Mito da Caverna, e lemos a República de Platão. Ele fala, se você ler Platão, ler Aristóteles, ler os escolásticos, quando você chegar na filosofia moderna, vocês riem de tão sem sentido que eles são. E aqui, ó, só ler aqui em espanhol, Marx, criador do marxismo, e Sigmund Freud, criador da psicanálise, são os pilares do marxismo cultural, tá? Então, o marxismo cultural é um conjunto de ideias surgidas como forma de subversão contra diversos valores tradicionais. Ou seja, os nossos valores, ele deita e rola, pisa em cima, joga na cara da gente e a gente fica rindo. No último vídeo da série, nós vamos falar sobre o papel da igreja. Tá? Diversos valores tradicionais e outros elementos fundamentais na sociedade, como a família. O papel do marxismo cultural é destruir a família. Tá? Esses preceitos aqui. Ó. A família. Vou marcar aqui para ficar bonito. A família. Nem tem como marcar, irmãos. A família. A religião. A sexualidade, né, que é subverter tudo. A raça, a ideia de raça, o nacionalismo quer englobar tudo, né, inclusive a arte. Né. E essas ideias de família são consideradas por esses homens como atrasadas e obsoletas e opressivas. Ou seja, ter a família, eu me casar, ter meu filho e minha filha é considerado opressivo. Olha as ideias, gente. Essa subversão cultural
Você desfrasou barro, é porque eu entendo aqui, mas eu não sei traduzir isso aqui, tá, gente? Em eufemismo, a teoria crítica. Quando nós lemos a teoria crítica do Theodor Adorno, chega a ser bizarro, ridículo. Amém, irmãos? Era só essa pinceladinha que eu queria dar, porque nós teremos muito conhecimento do Senhor Jesus nas nossas vidas. Então, meus amados, fiquem com Deus e até a próxima sexta. E não esqueça, amanhã eu estarei com a Kátia Plates, minha irmã em Cristo. Faremos a live no Instagram, tá? Somente no Instagram. Não percam, gente. Principalmente muitas pessoas que estejam buscando algo para fazer e não encontram. A Kátia, ela publica vídeos de 1 minuto nas redes sociais. Ela já tem mais de 1.000 seguidores e tem se dedicado a trabalhar com casais, ministrar para casais. E a vida dela está rompendo. No nome do Senhor Jesus, já orei. Então fiquem com Deus, meus amados. E até amanhã.